Vamos ver então, gestão e análise de custo. Unidade 1. Quais são os objetivos de aprendizagem? Primeiro é conhecer os conceitos básicos da contabilidade de custos. Conceituar e diferenciar custos e despesas. Compreender o surgimento da contabilidade de custos. Vamos entender a classificação de custos e suas terminologias. Vamos diferenciar custos diretos e indiretos e, por fim, analisar centros de custos. E o nosso plano de estudo está resumido em 4 tópicos. Tópico 1, razão e proporção. Tópico 2, introdução à contabilidade de custos. Tópico 3, conceitos iniciais. E o tópico 4, classificação dos custos. Iniciamos com razão e proporção. A razão pode ser definida como uma técnica matemática utilizada para realizar comparações entre duas medidas, entre duas grandezas diversas ou entre duas quantidades. Essa comparação é realizada através do quociente entre duas medidas ou duas grandezas. Em uma receita de bolo, cada ovo corresponde a 4 colheres de trigo. Portanto, a razão é 1:4. É possível representar 1/4 ou 1 dividido por 4. Vamos supor que para uma outra receita, para cada 2 ovos, são necessários 5 colheres de trigo. Então a razão é 2:5. É possível representar 2/5 ou 2 dividido por 5. Outro exemplo, 2 alunos de uma faculdade. Os solteiros são 2:3. Logo, a razão será 2 dividido por 3. Outro exemplo, a razão entre os números 40 e 4 é 10. Ou seja, o resultado da divisão de 40 por 4 é o número 10. Mais um exemplo. Numa partida de basquete, um jogador faz 22 arremessos e acerta 6. A razão entre o número de acerto e de arremessos é 22/6 ou ainda 3/11. Chegamos em um dividindo o numerador e o denominador da fração por 2, ou seja, simplificamos a fração 3/11. Se dividir por 2, vai dar 3/11. Proporção é a igualdade entre duas razões. O gestor de recursos humanos de uma empresa de tecnologia da informação quer saber se os setores de suporte e o de implantação estão proporcionalmente no quesito referente à certificação PMI. Então nós temos ali no quadro o setor, suporte é 2 na certificação PMI e o total de colaboradores são 6. No setor de implantação, quem possui certificação são 3 pessoas e o número de colaboradores é 9. Então, a razão entre os colaboradores que apresentam a certificação PMI e o número total de colaboradores dessa empresa, de cada setor, é no suporte 2/6, que é igual
a 2 sobre 6, dividindo por 2 sobre 2, que vai dar 1 sobre 3. Na implantação, 3 sobre 9, que é igual a 3 sobre 9 dividido por 3 sobre 3, que vai dar também 1 sobre 3 ou 1/3. Ao simplificar cada uma das razões, obtemos o mesmo número. Sendo assim, é possível afirmar que 2 sobre 6 é igual a 3 sobre 9. Já ao realizar a leitura de tais expressões, chegamos à mesma conclusão, ou seja, 2 está para 6, assim como 3 está para 9. Logo, dados os números 2, 6, 3 e 9, nessa sequência é correto afirmar que a razão entre os números 2 e 6 é igual à razão entre os números 3 e 9. Quando há igualdade entre duas razões, podemos dizer, nessa mesma ordem, que os números 2, 6, 3 e 9 formam uma proporção. Ou seja, quando temos 4 números reais, A, B, C e D, em uma determinada ordem. E se a razão entre os dois primeiros números for igual à razão entre os dois últimos números, podemos afirmar que tais números nessa sequência formam uma proporção. Grandezas proporcionais. Para identificarmos se há proporcionalidade entre as grandezas, é necessário analisar se a variação de uma grandeza provoca uma variação em outra grandeza. Dizemos então que essas grandezas se relacionam. As grandezas podem ser classificadas em diretamente proporcional e inversamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando o aumento de uma grandeza implica no aumento da outra grandeza. Por exemplo, se 3 pessoas consomem 6 litros de água por dia, 5 pessoas consumirão 10 litros de água no mesmo período. Portanto, grandezas diretamente proporcionais variam sempre na mesma razão. Queremos saber qual é o coeficiente de proporcionalidade entre as sequências 3, 5 e 7 e 18, 30 e 42. Sabendo que ambas são diretamente proporcionais. Para isso, montamos os pares formados pelos elementos das sequências 3 sobre 18, 5 sobre 30 e 7 sobre 42. Ao realizar a simplificação de todas as frações, obtemos a razão sendo ela sempre igual a 1/6. Esse número é chamado de coeficiente de variação. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas onde ocorrem operações inversas, isto é, se dobrarmos uma grandeza, a outra é reduzida pela metade. Vamos supor que em um helpdesk, suporte a sistemas, 12 analistas de suporte trabalham 8 horas diárias para solucionar um determinado volume de chamados. Porém, a empresa aumentou seu quadro de colaboradores nesse setor para 4 analistas de suporte. Quantas horas serão necessárias para solucionar o mesmo volume de chamado? Podemos perceber que ao dobrar o número de colaboradores, a quantidade de horas trabalhadas caiu pela metade para a execução do mesmo serviço. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui, ou seja, estão variando em sentidos contrários.
Assim, as grandezas, número de colaboradores e horas trabalhadas são inversamente proporcionais. Temos aqui 2 colaboradores, aumentou para 4. Nós trabalhávamos 8 horas por dia, agora com 4 trabalhamos 4. Então, aumentou o número de colaboradores, diminuiu o número de horas trabalhadas. Então, as sequências 12 e 24 e 8 e 4 são inversamente proporcionais. Nessa situação, a primeira sequência de números é diretamente proporcional aos inversos dos elementos da segunda sequência. Portanto, uma das formas de escrever matematicamente essa situação é 12,24 e 1/8 e 1/4. Logo, essa nova sequência será diretamente proporcional. Assim, 12 dividido por 1/8, que vai ser igual a 24 dividido por 1/4. Realizando a multiplicação cruzada, vamos obter 12 vezes 1/4 igual a 24 vezes 1/8. 12 sobre 4 igual a 24 sobre 8. Nós vamos ter o resultado de 3 igual a 3. Logo, o coeficiente de proporcionalidade é 3. Regra de 3. A regra de 3 é um processo que pode ser utilizado para resolver situações que envolvam grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Geralmente é utilizada quando temos 3 valores conhecidos e queremos encontrar uma incógnita. A regra de 3 ainda se subdivide em regra de 3 simples, direta ou inversa, e ainda de regra de 3 composta, podendo também ser direta ou inversa. A regra de 3 composta é utilizada quando temos mais de 3 valores, buscando assim encontrar o valor desconhecido. Já a regra de 3 simples possibilita encontrar um valor desconhecido em um problema, sendo necessário conhecer apenas 3 deles. A regra de 3 simples pode se subdividir em direta e inversa. Regra de 3 simples direta. Quando nos deparamos com 2 grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando a variação de uma delas é proporcional à outra, podendo aumentar ou diminuir. Podemos exemplificar essa situação da seguinte forma. Para realizar a implantação de um determinado sistema em 3 empresas, são necessárias 45 horas. Caso esse sistema seja implantado em 8 empresas, qual será a quantidade de horas necessárias? Então, há 2 grandezas envolvidas, o número de empresas e quantidade de horas. E no problema há 3 valores conhecidos. Logo, refere-se a um problema em que, para obter a solução, pode ser utilizada a regra de 3 simples. Precisamos encontrar a quantidade de horas necessária para implantar tal sistema. Para isso, vamos retirar os dados do problema, para descobrir se é necessário utilizar a regra de 3 simples ou direta ou inversa. Sendo assim, vamos montar uma tabela e agrupar as grandezas de mesma espécie na mesma coluna, conforme segue. Temos aqui a quantidade de empresas, 3 e 8. E as horas necessárias, 45 horas para 3 empresas. E queremos saber quantas horas serão necessárias para 8 empresas. Perceba que se para 3 empresas são necessárias 45 horas, aumentando o número de empresas, utilizando somente essas 2 grandezas envolvidas, o número de horas também aumentará.
Logo encontraremos uma regra de 3 direta. Realizando a análise, basta multiplicar os valores na forma de cruz. 3 vezes x igual a 8 vezes 45. Vamos fazer a multiplicação na forma de cruz. Então, 3x igual a 360, x igual a 360 sobre 3. Vamos precisar de 120 horas. Regra de 3 simples inversa. A regra de 3 simples inversa ocorre quando nos deparamos com duas grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Imagine que um veículo realiza um determinado percurso a 60 km por hora em 15 minutos. Caso a velocidade aumente para 90 km por hora, qual será o tempo gasto para percorrer o percurso? Então, nós temos aqui a velocidade. No primeiro trajeto, ele fez 60 km por hora num tempo de 15 minutos. Ele aumentou a velocidade para 90 km por hora. Quantos minutos ele vai fazer esse mesmo trajeto? Realizando uma análise, se o percurso é o mesmo, e com o veículo a 60 km por hora, ele leva 15 minutos. Ao aumentar a velocidade para 90 km por hora, o carro vai mais rápido. Logo, o tempo gasto será menor. Sendo assim, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Portanto, por se tratar de uma regra de 3 simples inversa, precisamos inverter uma das grandezas. 60 vezes 15, e que vai ser igual a 90 vezes o x. Então, nós temos ali 900 igual a 90x. X igual a 900 sobre 90. Vai levar 10 minutos. Se inverte uma das grandezas. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada quando conhecemos 3 ou mais grandezas direta ou inversamente proporcionais na busca de um valor desconhecido. Numa gráfica existem 3 impressoras offset, que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas restantes? Então, nós temos aqui 3 impressoras que trabalham 10 horas por dia, em 4 dias e imprime 240 mil folhas. Depois nós vamos ter 2 impressoras que vai trabalhar 6 dias para imprimir 480 mil folhas. Mas quantas horas essa impressora vai precisar trabalhar? É isso que nós queremos saber. Então, ao analisar a tabela, é possível notar que se trata de uma regra de 3 composta, pois há mais de 3 grandezas conhecidas. Assim, vamos comparar cada grandeza com a coluna onde encontramos o termo x. E nesse exemplo, refere-se ao número de horas por dia. Dessa forma, para resolver uma regra de 3 composta, você deve reduzir em várias regras de 3 simples, ou seja, reduzir o número de regra de 3 simples necessárias. Neste caso, vamos utilizar flechas para facilitar nossa comparação. Vamos comparar a coluna da impressora com horas por dia. Ao realizar essa comparação,
Se diminuirmos o número de impressora, esta empresa precisará mais horas por dia de trabalho. Logo, 3 impressoras, 10 horas. Se diminuirmos para 2 impressoras, precisará mais horas. Por isso, a flecha está apontada para cima. Vamos verificar a coluna dias com horas por dia. Se trabalhar 4 dias para completar um determinado serviço, é necessário trabalhar 10 horas por dia. Caso trabalhe 6 dias para completar o mesmo serviço, será necessário trabalhar mais horas ou menos horas por dia. Logicamente, será necessário trabalhar menos horas. Portanto, colocamos uma flecha inversa na coluna dias e mantemos a mesma coluna de horas por dia. Número de dias, 4. Número de dias, 6. Horas por dia, 10. E nós queremos saber quantas horas por dia nós vamos precisar trabalhar para atender a essa demanda. Finalmente, vamos realizar a comparação entre a quantidade de folhas e as horas por dia. Logo, comparando isoladamente essas variáveis, se aumentar a quantidade de folhas, será necessário trabalhar mais horas por dia. Logo, ambos são diretamente proporcionais. 240 mil folhas, 10 horas por dia. 480 mil folhas, X horas nós vamos trabalhar. Então, aumentou o número de folhas e aumentou também, vai aumentar também o número de horas. Ao analisar o sentido das setas, quando a seta estiver para baixo, indica que ela é inversamente proporcional. Sendo necessário inverter os valores. E quando a seta estiver para cima, permanece da maneira em que se encontra. Portanto, realizando esse procedimento vamos obter. Então, a flecha aqui está para baixo. Nós temos a flecha para baixo, 3 e 2. Então, vamos inverter. Vamos botar 2 e 3. Está para cima, mantém. Está para baixo, inverte. O número de dias é 4, nós vamos inverter. Vamos botar 6 e 4. Está para cima, mantém. 240 e 480. Então, invertemos essa coluna e essa coluna aqui, como vocês estão vendo. Então, após realizar as comparações, isolamos a grandeza que possui o valor desconhecido, a incógnita, e em seguida igualamos com os demais e realizamos a multiplicação em cruz entre a primeira e a segunda coluna e multiplicamos com as demais, conforme esquema abaixo. Vamos fazer a multiplicação em cruz e depois vamos fazer a multiplicação linear. Então, após realizar as comparações, isolamos a grandeza que possui o valor desconhecido, que é incógnita, e em seguida igualamos com os demais e realizamos a multiplicação em cruz entre a primeira e a segunda coluna e multiplicamos com as demais, conforme esquema abaixo. Então, nós temos ali primeiro 10 vezes os 3. 10 vezes 3. Aliás, 10 sobre x, que é igual a 2 sobre 3. Procedendo a multiplicação, 2 vezes o 6 sobre o 4. 2 vezes 6 sobre 4. Vezes o 240 sobre o 480
1000 folhas. Então, nós temos 10 sobre x, fazendo a multiplicação, 288.000 dividido por 576. Isolando x, nós vamos ter x igual a 288.000 dividido por 576.000, que vai nos dar 20 horas. Porcentagem. Ao tratar de porcentagem, estamos relacionando dados com referência a 100. Quando referimos 5%, significa que estamos relacionando a quantidade de 5 com 100, ou seja, a cada 100 unidades estamos tratando de 5, podendo variar para aumentar ou diminuir. Quando falamos que o salário aumentará 7%, significa que a cada 100 reais o salário irá aumentar 7 reais. Para descobrir a porcentagem, geralmente utilizamos a regra de 3. Tópico 2. Vamos entrar agora em introdução à contabilidade de custos. A contabilidade de custos teve seu início com a Revolução Industrial, a partir do momento em que as organizações, até então mercantilistas, passaram a comprar matéria-prima para transformá-la em produtos acabados para venda. Os principais objetivos da contabilidade de custos eram avaliação de inventários de matérias-primas, de produtos fabricados e de produtos vendidos, tudo ao final de um determinado período. Em segundo lugar, verificar os resultados obtidos pela empresa como consequência da fabricação e venda de seus produtos. Segundo Martins, a contabilidade de custo nasceu da contabilidade financeira, quando havia necessidade de avaliar os estoques, na indústria especificamente. A contabilidade de custo surgiu da derivação da contabilidade financeira e da contabilidade geral. Foi concebida como um instrumento para a resolução dos problemas de mensuração dos valores do estoque e do resultado das organizações. A princípio, não era utilizada como ferramenta gerencial de administração, segundo Scheer. Conceitos da contabilidade de custo. Conforme Leone, a contabilidade de custo é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade com auxílio às funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações e tomadas de decisões. Os principais objetivos da contabilidade de custos são a análise de alternativas, avaliar o desempenho, avaliar os estoques, atender exigências fiscais, controle gerencial, controle operacional, determinar o resultado, estabelecer parâmetros, formar preço de venda, obter dados para orçamento, planejar e, por fim, tomar decisões. Gastos. Os gastos podem ser classificados como gastos de investimento, aquele que vai ser integralizado ao ativo, ou seja, quando compra uma máquina e ela vai fazer parte dos bens da empresa, ou como gasto de consumo, que será uma despesa, por exemplo, quando compra material de escritório, pois só existe gasto no ato da passagem para a propriedade
da empresa, do bem ou serviço, ou seja, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo, dinheiro que sai do caixa, por exemplo, em dado pagamento. Despesas. Despesas são bens ou serviços que a empresa contrata ou consome, direta ou indiretamente, para obter receitas. As despesas reduzem o patrimônio da empresa e têm características de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Portanto, todas as despesas foram ou são gastas, mas nem todos os gastos se tornarão despesas. Os custos são gastos referente a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção, bens e serviços para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Insumos. Os insumos são bens adquiridos para o consumo no processo de produção de novos bens ou de prestação de serviço. Exemplos: material secundário, matéria-prima, embalagem, mão de obra direta ou indireta, combustíveis e outros, utilizados para o funcionamento dos equipamentos na produção. Investimentos. Investimento é todo o desembolso de capital para aquisição de bens ou serviços, gastos, que são alocados nos ativos da empresa para baixa, saída ou amortização. Quitação. Quando de sua venda, de seu consumo, de sua perda ou de sua desvalorização. Perdas. Bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária, que representa a diminuição de um ativo, sem que haja a contrapartida de uma receita ou de um ganho. Desperdícios. Segundo Bert, esclarece que desperdícios são gastos ocorridos nos processos produtivos ou de geração de receitas que podem ser eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade de bens, serviços ou receitas geradas. Estocagem e manutenção de estoques desnecessários, retrabalhos durante um processo de produção são exemplos. Preço. Preço é o valor de saída pela venda de produtos ou prestação de serviço. Já a receita é o produto da multiplicação da quantidade de bens vendidos ou serviços prestados pelo respectivo preço unitário. Tópico 3, conceitos iniciais. Princípio da realização da receita. Segundo esse princípio, a entidade só apurará lucro ou prejuízo quando produtos ou serviços são colocados à disposição do cliente. Determina esse princípio o reconhecimento contábil do resultado apenas quando da realização da receita. E ocorre a realização da receita, em regra, quando da transferência do bem ou do serviço para terceiros. Então, a partir desse princípio, iniciamos a abordagem de alguns conceitos utilizados diariamente na organização. Custos indiretos de fabricação são aqueles
que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. E qualquer alocação tem de ser feita de maneira estimada, por meio de critérios de rateio definido pela empresa. São exemplos de custos indiretos: o aluguel da fábrica, os materiais indiretos, a mão de obra indireta. Mão de obra direta é aquela associada diretamente a cada produto, pois há uma medição de quanto cada operário trabalhou em cada unidade e quanto custa cada operário para a instituição. A mão de obra indireta não pode ser alocada aos produtos por meio de uma verificação direta e objetiva. São exemplos os chefes de operários e supervisores que se dedicam a todas as linhas de produção dos diversos produtos. Princípio da competência ou da confrontação entre despesa e receita. Segundo esse princípio, após a realização da receita, todos os esforços, despesas para a sua obtenção devem ser deduzidos. Existem dois grupos de despesas: as incorridas e as realizadas. Nas incorridas, são consumidas para a obtenção de receitas reconhecidas no período. Já as realizadas, para a obtenção de receitas que não necessariamente foram reconhecidas no período. Princípio do custo histórico como base de valor. Esse princípio diz que os ativos devem ser contabilizados pelo seu valor original de entrada, mais o que foi gasto, para que o bem entrasse de fato em funcionamento, frete, instalações, etc. Consistência ou uniformidade. A alternativa para o registro contábil de um fato deve ser adotada de forma consistente. Isso quer dizer que a instituição não deve mudar seus critérios sempre. Conservadorismo ou prudência. Toda vez que existir dúvida sobre como deve ser tratado um fato, deve-se optar pela forma mais conservadora. Se um gasto pode ser contabilizado como ativo ou despesas, opta-se pela despesa. É uma solução mais conservadora porque a despesa reduz o lucro. Materialidade ou relevância. Este princípio indica que, para valores monetários considerados imateriais pequenos, se comparados a um valor total, não é necessário ter um procedimento contábil rigoroso. Por exemplo, material de limpeza. Os custos e despesas podem ser classificados principalmente como custos fixos e variáveis e custos diretos e indiretos. Tópico 4. Classificação dos custos. Custos diretos são custos que podem ser quantificados e identificados no produto ou serviço e quantificados com facilidade. Dessa forma, não necessitam de critérios de rateios para serem alocados aos produtos fabricados ou serviços prestados. Material direto. Podemos classificar o material direto como todo material utilizado na fabricação de um produto. Sua identificação é clara no que será transformado e ou utilizado para gerar um novo produto. Custo do material direto adquirido. O material direto é aquele necessário para fabricar um produto. Portanto, o custo do material direto
é obtido através da multiplicação da quantidade consumida versus o preço unitário do material. Mão de obra direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em elaboração, desde que seja possível a mensuração de quem executou o trabalho sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou rateio. O que integra a mão de obra direta? Para calcular o custo da mão de obra direto, é preciso calcular qual o valor a ser atribuído por hora de trabalho, baseado na legislação trabalhista, nas convenções sindicais e no contrato de trabalho. Métodos de avaliação de estoque. Os métodos de avaliação de estoque têm como objetivo separar os custos dos materiais, mercadorias e produtos entre o que foi consumido ou vendido e o que permanece em estoque. Métodos de avaliação de estoque. Os materiais abrangem uma grande parte de insumos, suprimentos, produtos e mercadorias. Para isso, vamos verificar o entendimento de cada expressão. Insumo são todos os materiais necessários no processo de produção de bens e serviços. Suprimentos são todos os materiais necessários ao preenchimento das condições de funcionamento das instalações e equipamento. Produtos são os frutos da produção e ou fabricação própria, resultado da transformação de bens e serviços em outros bens e serviços. Mercadorias são bens adquiridos pela empresa para revenda sem transformação. Métodos de avaliação de estoque. Temos o método PEPS, que significa primeiro que entra, primeiro que sai. É também conhecida por FIFO. Nesse método, as baixas do estoque são efetuadas pelo custo mais antigo, ou seja, o estoque é baixado à medida que ocorrem as vendas pelo custo que ocorreu primeiro. Tem o método WEPS, que significa o último que entra, primeiro que sai, e é também conhecido como LIFO. Adotado esse critério para avaliar seus estoques, a empresa sempre atribuirá aos materiais em estoque os custos mais antigos. Para efeito fiscal, esse método não é aceito pelo fisco no Brasil, devido à diminuição provisória do lucro da empresa. Entretanto, podemos utilizá-lo para efeito gerencial. Métodos de avaliação de estoque. PMPM, preço médio ponderado móvel, também conhecido como média ponderada. Realiza uma média dos custos históricos realmente sucedidos, valores reais, entre custos dos estoques e custo de aquisições. Estes custos são ponderados pelas respectivas quantidades em estoque e adquiridos, e a média é recalculada a cada nova entrada de materiais. Custos indiretos. Os custos indiretos de fabricação são formados por aqueles custos que não se pode identificar ao portador final, ou seja, não se pode mensurar quando deste custo realmente pertence a um determinado produto ou serviço final. Por essa razão, para alocar esses custos, são utilizados critérios de rateio. Departamentalização. Conforme Vieira, podemos afirmar departamento como sendo uma unidade operacional representada por um conjunto de homens ou máquinas
de características semelhantes que desenvolve atividades homogêneas dentro da mesma área. Centro de custos. O centro de custos é a menor unidade onde são alocados os custos indiretos dentro da empresa. Um departamento é um centro de custos e dentro desse departamento podem se subdividir outros centros de custos. Centro de custo é a menor unidade onde são alocados os custos indiretos dentro da empresa. Um departamento é um centro de custo e dentro desse departamento podemos subdividir outros centros de custos. Chegamos ao final dessa unidade. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado